O sol nascia sobre a aldeia, derramando sua luz dourada sobre as tendas de couro decoradas com pinturas que contavam as histórias do povo nativo. Aquela manhã parecia ser como qualquer outra, mas os olhos atentos de Curau, o cacique arqueiro da tribo, notaram a presença de um grupo de soldados à distância. Sabia que aquela não era uma visita amistosa, a tensão entre seu povo e o exército do Forte Apache estava crescendo a cada dia. Ao seu lado estava sua esposa, Nakoma, uma mulher de olhos firmes e espírito indomável. Conhecida como a melhor arqueira da região, Nakoma já havia defendido a aldeia em diversas ocasiões, e, naquele momento, sua determinação era palpável. Ela observava o horizonte, percebendo a movimentação das tropas e sentindo que o conflito que se aproximava seria o mais desafiador de todos. Os soldados montavam acampamento em uma formação organizada, claramente prontos para um cerco. O comandante do Forte Apache, conhecido por sua brutalidade e sede de poder, havia decidido subjugar o povo de Curau, com a desculpa de pacificar a região e trazer ordem. Na verdade, eles estavam atrás das terras ricas e férteis que pertenciam aos nativos. Curau e Nakoma chamaram seus guerreiros, aqueles que aprenderam com eles a manusear o arco com precisão, e orientaram as crianças e os idosos a se abrigarem nas tendas mais centrais. Enquanto o sol subia no céu, a aldeia se preparava para resistir. Curau segurava seu arco com destreza, observando cada soldado que se aproximava. Ele conhecia os pontos fracos na formação do exército e sabia como usar o terreno a seu favor. Nakoma, ao seu lado, organizava os guerreiros mais jovens, ajustando as flechas e incentivando cada um a defender a aldeia com coragem e honra. Quando o primeiro ataque foi lançado, a aldeia se encheu do som de flechas cortando o ar. Nakoma e Curau lideraram a defesa com maestria, repelindo os soldados com tiros rápidos e certeiros. Os guerreiros nativos, inspirados por seus líderes, lutavam com força e determinação, enfrentando o exército com bravura. A batalha se estendeu ao longo do dia, e, a cada investida, o povo de Curau mostrava sua resistência. A aldeia, embora cercada, permanecia forte, impulsionada pela liderança do cacique e pela destreza de Nakoma, que se tornará uma lenda entre os guerreiros. À medida que a noite caía, os soldados do Forte Apache recuaram, exaustos e desmoralizados. A vitória temporária era um lembrete da força e do espírito invencível da aldeia, mas Curau sabia que o perigo ainda não havia passado. Com o passar dos dias, o cerco se intensificou, e os soldados usaram novas táticas para tentar enfraquecer a resistência dos nativos. Contudo, o cacique arqueiro e sua esposa continuaram liderando o povo com sabedoria, defendendo suas terras e suas tradições. A história de Curau e Nakoma passou a ser contada entre as tribos vizinhas, inspirando outras aldeias a resistirem e a lutar por sua liberdade. Com o recuo temporário do exército do Forte Apache, a aldeia começou a contar as perdas e a preparar-se para a próxima investida. Curau sabia que o comandante dos soldados, o coronel Davidson, era impiedoso e determinado a subjugá-los de qualquer maneira. Era apenas questão de tempo até que ele enviasse um número ainda maior de homens para tomar a aldeia. Enquanto a aldeia se recuperava, Curau reuniu o conselho dos anciãos ao redor da fogueira, discutindo maneiras de reforçar as defesas. Nakoma permaneceu ao seu lado, silenciosa e alerta, analisando as possibilidades com o olhar perspicaz de uma guerreira experiente. Os anciãos falavam com pesar sobre os tempos de paz, quando o solo era semeado em tranquilidade e as crianças cresciam sem medo de invasores. Mas, naquele momento, a luta era inevitável, resistir era a única opção. Naquela mesma noite, Nakoma se aproximou de Curau enquanto ele afiava as pontas das flechas em silêncio. O exército voltará amanhã, tenho certeza, sussurrou Nakoma. E eles trarão um poder ainda maior. Precisamos mostrar a eles que não somos um povo que se curva facilmente. Curau assentiu, seus olhos escuros refletindo a luz das chamas. Sabia que as palavras de Nakoma estavam corretas. Então, ele fez uma proposta ousada. Nakoma, precisamos ganhar tempo. Eles esperam que estejamos apenas na defensiva. Mas se conseguirmos surpreender, podemos enfraquecer suas estratégias. No amanhecer do dia seguinte, o casal liderou um pequeno grupo de guerreiros, descendo silenciosamente a encosta e se posicionando no caminho que levava ao acampamento do exército. Com uma tática habilidosa, Nakoma e Curau emboscaram os soldados desprevenidos, que carregavam suprimentos para o cerco. Flechas cruzaram o ar em rápida sucessão, atingindo seus alvos com precisão. Em questão de minutos, o grupo de nativos conseguiu tomar os suprimentos essenciais dos soldados antes de desaparecerem novamente na floresta. O efeito foi imediato, o exército sentiu o golpe. O coronel Davidson, furioso, redobrou as forças de vigilância e intensificou os ataques. As tropas avançaram com mais violência, tentando intimidar a aldeia e forçar uma rendição. Mas, dentro da aldeia, a coragem era uma chama que não se apagava. Naquela noite, a aldeia celebrou a pequena vitória com cânticos e rituais, honrando seus ancestrais e fortalecendo o espírito do povo. Curau e Nakoma eram reverenciados por sua coragem e sabedoria, e suas habilidades com o arco se tornaram uma fonte de inspiração para os jovens guerreiros.
Nos dias seguintes, a batalha continuou, com ataques constantes e embates ferozes entre o exército e os defensores da aldeia. A cada ataque, o cacique e sua esposa estavam na linha de frente, disparando flechas com precisão e guiando o povo. Nakoma, em especial, tornou-se uma lenda viva entre os guerreiros. Sua habilidade com o arco era tão lendária que os soldados começaram a temer seu nome, murmurando histórias sobre a guerreira flecha que os caçava com olhos de águia. No entanto, a resistência teve seu custo. A aldeia começou a ficar sem suprimentos, e as forças estavam se esgotando. Kurao sabia que era necessário encontrar uma forma de acabar com o cerco antes que fosse tarde demais. Em uma noite silenciosa, ele decidiu sair sozinho para explorar as possibilidades de encontrar uma passagem secreta que levasse até o acampamento principal do exército. Nakoma insistiu em ir com ele. Se você cair, todos caem, disse ela com firmeza. Não posso deixar que vá sozinho. Relutante, Kurao aceitou a companhia da esposa, e juntos, em silêncio, caminharam pelas sombras da noite, evitando os guardas e soldados. A viagem era arriscada, mas com suas habilidades e a familiaridade com o território, conseguiram se aproximar do coração do acampamento do exército. Enquanto observavam de longe, Nakoma teve uma ideia ousada: causar uma distração no acampamento, para que os soldados pensassem que estavam sob ataque e abandonassem temporariamente o cerco à aldeia. Assim, poderiam ganhar tempo para reunir mais aliados das aldeias vizinhas e fortalecer a defesa. Com um movimento rápido, Nakoma disparou uma flecha flamejante em direção a uma das tendas de suprimentos. A chama subiu rapidamente, e em questão de minutos, o acampamento estava em caos. Soldados corriam para conter o fogo e tentar organizar a situação, enquanto Kurao e Nakoma escapavam rapidamente, de volta para a segurança da floresta. O plano teve sucesso. Na manhã seguinte, os soldados estavam desorganizados, ocupados com os danos causados pelo incêndio, o que permitiu que a aldeia conseguisse receber ajuda de guerreiros de tribos aliadas. No entanto, o coronel Davidson estava furioso e prometeu retaliar de forma ainda mais brutal. Sabendo disso, Kurao e Nakoma se prepararam para uma última e decisiva batalha. Dias depois, a ameaça se concretizou. O exército veio com força total, determinado a acabar com a resistência da aldeia. A batalha final foi feroz e durou horas, com flechas e balas cruzando o ar, o chão da aldeia tremendo sob os passos dos soldados. Kurao, liderando os guerreiros na linha de frente, lutava com uma força inigualável, movido pela determinação de proteger seu povo e sua terra. Nakoma, ao seu lado, disparava flechas com precisão implacável, sua presença inspirando os guerreiros a não desistirem, mesmo quando a situação parecia impossível. Em meio ao caos, o casal se movia como uma força única, lutando com um sincronismo perfeito, como se cada movimento fosse uma dança de resistência e coragem. Quando a poeira da batalha finalmente assentou, o exército do Forte Apache recuou, derrotado e desmoralizado. O povo da aldeia, exausto mais triunfante, celebrou a vitória com gritos de alívio e gratidão. Kurao e Nakoma, sujos e cansados, mas vitoriosos, foram recebidos como heróis. O casal arqueiro havia provado que a coragem, o amor pela terra e a união de um povo eram armas muito mais poderosas do que qualquer exército. A história de Kurao e Nakoma se espalhou por toda a região, inspirando outras aldeias a resistirem à opressão e a lutarem por sua liberdade. Nos anos que se seguiram, eles continuaram a liderar e proteger seu povo, passando suas habilidades e conhecimentos para as próximas gerações, para que ninguém esquecesse a força e o espírito que mantinham viva a essência de sua cultura e de seu povo. Com o fim da batalha, o sol se pôs sobre a aldeia, lançando uma luz suave e dourada sobre os guerreiros e as famílias reunidas. Os sobreviventes, exaustos mas repletos de gratidão, honraram a memória dos que se foram e celebraram a bravura de Kurao e Nakoma. A aldeia, embora marcada pelas cicatrizes da luta, mantinha-se firme e resiliente, agora mais unida do que nunca. A história do cacique arqueiro e sua esposa guerreira passaria de geração em geração, lembrando a todos que a coragem e a determinação podem vencer até mesmo o mais feroz dos inimigos. E é isso, pessoal. Se gostaram dessa história épica e cheia de coragem no Velho Oeste, deixe o like e se inscreva no canal para mais aventuras incríveis como essa. Comentem o que acharam e compartilhem para que mais pessoas conheçam essa lenda. Até a próxima!